Shalom, hoje é Shabat e a nossa porção, a descendência de Shem. Como nós sabemos, Noé tinha 3 filhos, Ham, conhecido como Cã, Jafé e Shem. Se encontra em Gênesis capítulo 11, no versículo 10 em diante. Esse é o registro da descendência de Shem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Shem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Sala. Depois gerou Sala, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou outros filhos. Aos 30 anos, Sala gerou Éber. Depois que gerou Éber, Sala viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, gerou Tera. Depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Tera havia gerado Abraão, Naor e Arã. Gostaria de chamar sua atenção aqui a alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, antes do dilúvio, Deus determinou que o homem viveria por volta de 120 anos. Até aquele período, os homens viviam muito tempo, até 900 anos, mais ou menos. Mas o que me chama a atenção aqui, por exemplo, Shem estava com 100 anos quando gerou o primeiro filho. Com o passar do tempo, a idade foi caindo, até nós chegarmos aqui à média de 29 anos. Após o dilúvio, então, o homem foi vivendo menos. E por viver menos, ele automaticamente casou mais cedo e foi tendo filhos mais cedo. Essa porção de Shem mostra a descendência daqueles que se mantiveram na linha do Eterno. Não quer dizer que todos eles eram íntegros. Nós temos o caso de Tera. Tera era descendente de Shem, pai de Abraão, porém era um idólatra. E no capítulo 12, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Então Jeová disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então nós vemos aqui um cumprimento profético, que até hoje, depois de 4.000 anos, Abraão é conhecido entre as nações. Foi pai de muitas nações. Milhões de pessoas são descendentes de Abraão. A história nós conhecemos que era um homem já idoso, sua esposa estéril, teve 2 filhos inicialmente, depois ele vai ter mais 12 filhos, com Quetura. Outra curiosidade, muitos estudiosos, muitos rabinos acreditam que Quetura seja a mesma Agar, a mãe de Ismael, que depois da morte de Sara, Abraão casou-se com Agar. Como ela não mais serva, não deveria manter o nome de serva. Por isso que ela voltou a ter o seu nome original de Quetura. E aqui Deus tem um propósito, iniciar uma nova linhagem de pessoas. Uma linhagem de pessoas que estejam comprometidas com a fé. Abraão foi chamado o pai da fé. E como pai da fé,
ele tem ensinado gerações. Há 4.000 anos, ele tem mantido, o Deus bendito, a sua promessa a Abraão. E até hoje, os seus descendentes, mesmo que não servindo ao Deus bendito, eu digo os árabes, eles acreditam que Alá seja o Deus de Abraão, mas são fiéis também na sua religião e na sua fé. Os descendentes de Isaac, até hoje, com toda a dificuldade, ainda têm mantido aceso a chama da fé de Abraão. Por isso que a importância de nós entendermos os propósitos de Deus. Muitas pessoas questionam por que nós usamos o calendário caraíta, que mostra que nós estamos no ano 6024. Eu não sei se você percebeu, na minha leitura, que aqui fala os anos. E se fizermos as contas, nós vamos chegar a esse período que nós estamos vivendo, 6024. Então a importância de você notar que esses dados que estão aqui não estão aleatoriamente. Não foi porque não tinham que escrever, escreveram isso. Não foi isso. Foi para deixar marcado e registrado o tempo que nós estamos vivendo e o tempo da visitação de Deus. Por isso que eu convido você a fazer uma leitura de Gênesis capítulo 11, do versículo 10 até Gênesis capítulo 12, no versículo 2. Essa é a porção que nós estamos estudando hoje. Estude e avalie cada detalhe. Perceba que o homem foi diminuindo o seu tempo de vida. O que Deus disse aconteceu. Você vê que Shem tinha 100 anos. Né? O seu filho tinha 35 anos quando teve um filho. O filho do seu filho tinha 34. Depois foi baixando para 32, para 30 e para 29 anos. São detalhes que as pessoas não percebem, mas é importante você observar. A perfeição do Deus bendito de Israel. Até os detalhes. Por isso, meus irmãos, avalie você. O chamado de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua família. Não adianta você querer servir a Deus no meio da Babilônia, da confusão. Ah, mas eu gosto desse meio ambiente, eu gosto disso aqui. Não tem como. Você tem que fazer uma escolha. Se você quer servir o Deus bendito, faça a sua escolha. Se você quer servir o mundo, faça a sua escolha. Não tem como servir a Deus e as trevas. Não há luz. A luz ela não pode estar misturada com as trevas. Nós temos que fazer uma escolha. Foi exatamente isso que Deus ordenou a Abraão. Por quê? Shem era um homem de Deus, convicto. Mas com o passar das gerações eles foram se perdendo. E quando chegou na geração de Abraão, Deus teve que tirar ele do meio da sua família para que ele pudesse ter uma fé perfeita. Uma emuná shelemá, como dizem em hebraico. Fé perfeita é emuná shelemá. Se você quer ter uma emuná shelemá, você tem que sair do meio das pessoas que são contra o teu Deus. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz assim: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Não tem como você estar na Babilônia e querer ser filho de Deus. Não tem como estar na Babilônia e querer ser salvo. É uma questão de escolha. Essa é a porção dessa semana. Que Deus abençoe e leve essa mensagem ao teu coração, à tua mente, para você entender o chamado.